Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, trazendo para vocês um novo vídeo para o canal da GF Criativa, mais uma edição da Fintech News, um resumo com os principais acontecimentos no mundo das fintechs. E aqui temos vários pontos bem interessantes, várias novidades envolvendo as fintechs aqui no Brasil. Começando com uma captação, quem acompanha a Fintech News já deve ter percebido que praticamente em todas as edições eu trouxe alguma notícia envolvendo captação. Não vai ser diferente nessa edição. Nessa edição, a primeira captação aqui que a gente vê é da Fintech Pra Valer. Pra Valer é uma fintech muito interessante, eles fazem financiamento para educação superior. E eles captaram 180 milhões de reais e eles, com isso, com essa captação feita, eles preveem sua primeira aquisição, agora em 2021. Vendo aqui um pouquinho sobre essa captação, foram através de fundos de direito creditórios e justamente uma estratégia para crescimento para os próximos 5 anos. A fintech está com uma meta de atingir 1 milhão de estudantes e, em volume financeiro, financiar 10 bilhões de reais. Também ampliando a entrada na graduação presencial com mais produtos e aquilo que a gente viu na manchete da notícia, o aspecto de fusões e aquisições. Então, uma fintech que, para quem está no meio universitário, bem interessante ficar de olho, pode ser um serviço bem interessante para aproveitar. Segunda notícia aqui envolvendo fusão de duas empresas para criar a maior fintech de crédito no Brasil. Fusão de duas fintechs, duas fintechs de crédito especificamente, e agora a gente tem a maior fintech de crédito no Brasil, que é a OpenCo, que é justamente uma fintech voltada para o crédito pessoal. As fintechs que se juntaram é a Geru e a Rebel, e as duas, então, anunciaram essa fusão, vão virar uma única empresa agora, a OpenCo, e tem justamente essa ideia de representar a maior fintech de crédito no Brasil. Hoje, elas detêm cerca de 3% do mercado de crédito do país. Com a OpenCo, elas terão aproximadamente metade do segmento. Aqui também investimentos, aqui no caso investimentos feitos por ex-sócios da XP Investimentos, eles investiram numa fintech de crédito entre pessoas, o modelo peer-to-peer. Esse recurso está criando, né, um fundo de investimento em direito creditório, e a fintech é a YouLend, que é justamente uma das fintechs que atuam nessa questão de empréstimo entre pessoas, o peer-to-peer lending. O valor é de 4,8 milhões de reais e são 3 ex-sócios da XP que investiram nisso. Aqui um pouquinho dos números da YouLend em 2020. Então, eles encerraram o ano com uma carteira de 39 milhões de reais, um belo crescimento em relação a 2019, 354%. Novos investidores na plataforma, eles tiveram um aumento de 61% em relação ao ano anterior, e a rentabilidade bruta atingiu 26,71%. E considerando o empréstimo entre pessoas, sempre importante olhar o índice de inadimplência. No caso deles, um índice baixo, bem interessante, 7,21%. Então, a YouLend tendo esse aspecto bem positivo na frente de investimentos e na parte dos empréstimos, aumento de 30% na procura por crédito. Então, um aporte numa fintech de peer-to-peer lending. Aqui uma notícia bem interessante porque foi um aporte feito pelo BNDES. Olha só que interessante, o BNDES aportou 487 milhões de reais num fundo de crédito de fintech, que tem foco em pequenos negócios. Essa fintech de crédito é a Cashme, eles têm esse fundo voltado para empréstimo para pequenos negócios, e eles acabaram recebendo, então, esse valor de investimento do BNDES. O que, na expectativa do BNDES, eles podem alcançar 2 milhões de empresas com esse valor aportado. Então, algo bem interessante, porque o próprio BNDES está vendo vantagem em aportar dinheiro em fintechs. Aqui hoje a gente tem uma notícia bem interessante, uma novidade, uma inovação. É uma fintech, no caso ela chama Hearst, ela está apostando no mercado de músicas. Fintech aposta em música como opção de investimento. Basicamente, investimento em royalties musicais. Olha só que interessante, um aspecto
bem positivo para a economia criativa. Então, como que vai funcionar essa ideia? As pessoas vão poder fazer investimentos em músicas. Até aqui o começo dessa notícia que a Época traz, mostrando as execuções de uma única música que acaba saindo no YouTube e que continua tendo vai continuar tendo, né, execuções por meio do YouTube e por meio de plataformas de streaming. E a ideia é que quem investir em músicas, cenários como esses, poderá receber os royalties ligados aos direitos autorais. Para quem não conhece a Hearst, ela tem justamente esse intuito de possibilitar investimentos alternativos. Então, a questão do royalty musical, dentre outros, que acaba sendo uma possibilidade de diversificação no formato de crowdfunding, investimento coletivo. Então, quem quiser mais detalhes da Hearst pode visitar o próprio site deles. E aqui, como todas as edições da Fintech News, vou deixar os links das notícias na descrição do vídeo. Então, vale a pena também dar uma lida aqui sobre esse case que eu estou mostrando. Aqui mais um aporte, então, como eu falei no começo desse vídeo, vários aportes continuam acontecendo. Aqui no caso é a Trademaster, eles receberam 100 milhões de reais do Banco Votorantim e também com o intuito de ampliar crédito para pequenas e médias empresas. Então, reparem que nessa edição da Fintech News está tendo esse olhar maior para o crédito para as pequenas e médias empresas em função do momento que a gente vive de pandemia, dificuldades e a necessidade de crédito para esse mercado. Números que a Trademaster já tem no seu portfólio, né, já ajudaram mais de 450 mil varejistas, dando acesso a prazo, crédito e maior poder de compra para os estabelecimentos comerciais. Trademaster justamente uma fintech voltada para o crédito B2B. Então, eles passam a receber esse aporte do Banco Votorantim. Outro aporte, agora a Z1. A Z1 é uma fintech voltada para o público mais jovem, o público Z. E eles receberam um aporte da Y Combinator. A ideia é que um foco cada vez mais nessa geração. A gente já viu casos de fintechs focadas nesse público. A geração C, que é de pessoas nascidas entre 95 e 2010, e que até a previsão, né, que até o ano 2031 vai ultrapassar os millennials em renda, de acordo com um estudo que o Bank of America fez. Então, essas fintechs já começam a cativar esse público. O caso da Xeon, eles têm uma proposta de oferecer os primeiros serviços digitais de uma conta digital para esse público que até então muitas vezes não tinha tanto contato com isso. Então, que é um aporte numa fintech bem promissora. Aqui algumas notícias do Finsiders, que também sempre trago aqui na Fintech News. Não deixem de dar uma olhadinha sempre nas novidades. O caso da Recarga Pay, que eles captaram 70 milhões de dólares. Recarga Pay, para quem não conhece, é um aplicativo de pagamentos. Ele disputa o mercado com o M Digital, Mercado Pago, PicPay. É um ambiente que tem crescido bastante nessa ideia de carteira digital. E eles receberam esse valor aqui de 70 milhões de reais. Um fundo, inclusive, que tem por trás um dos fundadores da OLX. Aqui um pouquinho mais do Recarga Pay, ó, mais de 30 milhões de downloads, EBITDA é positivo desde o fim do ano passado, receita anualizada 275 milhões de reais. Eles já têm operações não só no Brasil, mas em vários países, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, e também fora da América Latina, Espanha e Estados Unidos. Mas o foco principal deles é a questão Brasil. Eles têm um foco bem grande aqui e vale a pena também olhar mais em detalhes, chama atenção esse aporte que eles receberam. Aqui o caso da Modal Mais, a corretora do Banco Modal, eles estão protocolando um pedido de abertura de capital, um IPO, na CVM. Olha só que interessante, a Modal Mais está com interesse em abrir seu capital na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na B3. Então, uma vez que esse pedido seja aprovado, futuramente vai ser possível, então, investidores comprarem ações da Modal Mais, a corretora do Banco Modal. Um pouco dos números da Modal Mais, ó, lucro líquido do ano passado, 43,24 milhões de reais, uma alta em relação a 2019. O número de clientes do ano passado,
encerrou o ano com 1,2 milhão de clientes, aumento de 62% na base, e ativos sob custódia da corretora, somando 17,8 milhões de reais, sendo que no ano de 2019 esse número era de 12,36. Então, uma ideia de abertura de capital, claramente no sentido de expansão, sendo que a Modal Mais já está em expansão, não podemos ignorar isso, afinal de contas, eles já fizeram algumas aquisições nesse ano, compraram a Eleven, uma casa de análise de investimentos, compraram a ProSeek, que é uma escola de treinamento de assessores de investimentos, e compraram também o Elavence, um hub de inovação. Agora, com a abertura de capital, uma vez aprovado, provavelmente novas aquisições, novos investimentos aparecerão para esse mercado de corretoras que tem ficado bem interessante, né? Um mercado bem concorrido. Recentemente a gente trouxe o caso do Nubank comprando Isinvest. A gente já tem o Grupo XP muito forte. Recentemente também a Neon adquiriu a primeira corretora do Brasil, a Magliano. O Banco Inter está muito forte também nessa questão dos investimentos. E então a gente acaba percebendo um mercado bem interessante. Os bancos também adquirindo, né? O Santander adquiriu 60% da Toro, o BTG comprou a Necton, e a gente tem ainda a questão do Itaú focando também na própria corretora, mas também tem do braço na XP. Aqui um estudo não tão interessante. A gente sempre tenta trazer boas notícias nas edições da Fintech News, mas também a gente tem que mostrar, às vezes, alguns outros pontos. O que a gente tem aqui? Um levantamento feito pela Distrito, mostrando a questão, aqui não só Distrito, mas também acho que é legal reforçar, Endeavor e Bitumami, apenas 8,2% das fintechs são cofundadas por mulheres. Então, tem uma desigualdade de gêneros muito grande no ambiente de startups, no ambiente de finanças, especificamente no ambiente de fintechs. Então, aqui mostrando um pouco disso, né? É um mercado que cresceu, o mercado das fintechs, mas a gente tem ainda uma desproporção dentre os fundadores. Por categoria, o que a gente tem, né? O que mais tem mulheres por trás, como fundadoras, é o de crowdfunding, com 37,5%. Mercado de crédito, fintechs de crédito, 21,4%. Meios de pagamento, 14,3%. Risco e compliance, mesmo valor. Dívidas, 12,5%. Fidelização, 11,8%. E investimentos, 10%. Em duas áreas, duas categorias, câmbio e cartão, não tem startups cofundadas por mulheres. Olha que ponto negativo, né? Então aqui também quem tiver mais interesse pode aproveitar esse link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou acompanhar o estudo inteiro. O link para o estudo, inclusive, está aqui, o Danilo Martins deixou aqui na própria matéria dele, ou ir direto lá no site do Distrito. Aqui um ponto interessante, aceleradoras, hubs, incubadoras estão cada vez mais criando programas específicos para fintechs. Por exemplo, o Banco Central tem uma parceria com algumas empresas de tecnologia e eles têm por trás um programa chamado Lift. Aqui no caso dessa reportagem, trazendo aqui o Darwin Startups, que abriu inscrição para um batch de programa de aceleração para fintechs, para empresas também de Big Data e Analytics, e também na parte de TI. Então, fintechs também podem aproveitar esse programa, aproveitando ainda mais por o programa estar com parceria com empresas relacionadas ao mercado financeiro, como o Safra, a B3, então dá para aproveitar bastante. Aqui a gente tem a Fintech UFA, eles estão lançando um novo serviço, é um serviço de recuperação de crédito para pequenas e médias empresas, e eles estão também negociando uma primeira captação de 5 milhões de reais. Então aqui uma reportagem do portal Fintech Brasil, Fintechs Brasil, você vai ter aqui explicando mais como vai ser esse lançamento, pouco mais de um mês para ser feito, uma plataforma digital, justamente focada nessa questão de recuperação de crédito para as PMIs. Então, algo bem interessante para quem, tanto para as pequenas e médias empresas, e para quem também quer, de certa forma, investir nesse segmento.
Aqui a gente tem também uma fintech lançando novos serviços, entrando no novo mercado. A fintech Adiante, que é o mercado de antecipação de recebíveis, eles estão entrando no mercado de crédito sem garantia. E eles ainda também querem esse ano lançar um marketplace. Então, uma clara expansão da fintech, como eles colocam aqui, lançando esse super aplicativo de crédito. Essa é a meta que a Adiante tem. No sentido do empréstimo sem garantia, eles estão planejando, criando um empréstimo de até 100 mil reais para pagar de 6 a 24 meses. Então, de novo, como eu tinha reforçado, várias fintechs passando a oferecer crédito para pequenas e médias empresas, ou também na questão de finanças pessoais. Visto esse cenário que a gente está tendo, o crédito pode ter uma demanda mais alta. Então, as fintechs lançando também alternativas. Expansão de serviços também, aqui no caso do Asas, o Asas que é um sistema de pagamentos, eles lançaram o cartão de crédito e estão avaliando ofertas de captação, focando esse aumento no portfólio de produtos. Então, eles acabaram de terminar a fase de teste do cartão de crédito, o cartão deles vai ser bandeira Elo, então um primeiro serviço que já está disponível. E aqui a questão que eu falei da captação. Ano passado eles já tinham captado 37 milhões de reais e agora eles estão de olho para captação para novos valores, para focar em novos serviços no marketplace para ser oferecido. Aqui um ponto de regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, eles estão avaliando a criação de uma categoria específica para securitizadora de fintech. Olha que interessante. Foi uma sugestão das fintechs e a ideia é ter essa categoria de securitizadora. Então, a CVM está estudando isso, está avaliando. Futuramente a gente pode ter então uma nova categoria regularizada. Aqui a gente tem o caso, um compiladão das fintechs que captaram muito dinheiro. Então, se a gente ver, são 7 fintechs que captaram já juntas mais de 521 milhões de reais, sendo que 6 delas já fazem aquisições, fusões e aquisições. Isso é um estudo que o Sling Hub fez. Os casos são, então, maior volume obtido foi Recarga Pay, que a gente já comentou. A gente tem também o caso, pegar aqui já as categorias das fintechs comparadas com outros segmentos, né? Então, em captação, ranking de captação do mês passado, fevereiro, fintech 15,2%, basicamente empatado com empresas de tecnologia, edtechs, perdendo das health techs, do meio de saúde. Aí aqui temos as empresas de mobilidade, food tech e outros segmentos agrupados. Aqui a gente vê mais um ano muito positivo para as fintechs, um crescimento muito grande, além da Recarga Pay. A gente também já tinha comentado aqui nessa edição da Fintech News da Trademaster. Na edição anterior a gente já tinha comentado de outros casos, como a Monkey Exchange, a Blue 365, e também temos as captações de destaque da Coletando e da G10. Então, um ano continua muito positivo para as fintechs, marcando um crescimento. Aqui, aproveitando um programa bem interessante feito por uma fintech, a ACC Crédito, eles, aproveitando inclusive, recentemente foi Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e a AC Crédito, eles anunciaram um crédito especial para mulheres empreendedoras, para as mulheres MEIs, microempreendedoras individuais. É um programa que está disponibilizando 5 milhões de reais, e a ideia é financiar a aquisição de mobiliários, equipamentos, ferramentas, insumos e capital de giro em até 36 meses. Então, aqui, um marco bem interessante, já que a gente trouxe uma notícia não tão positiva envolvendo as mulheres anteriormente, aqui já fica algo bem interessante, incentivando o empreendedorismo feminino. Então, quem quiser, inclusive, ver mais detalhes sobre esse programa, no link que eu vou deixar na descrição, dentro da reportagem tem aqui o link que direciona para esse crédito voltado às mulheres empreendedoras. E para fechar essa edição da Fintech News, a gente tem a Cacau Crédito, uma previsão deles para o ano de 2021, 350 milhões de reais em operação e também passando a entrar no crédito pessoal.
Hoje, a Cacau Crédito trabalha com antecipação de recebíveis para micro, pequenas e médias empresas. E eles preveem já um crescimento nessas operações e essa entrada no mercado de crédito pessoal. Ano de 2020 para Cacau Crédito foi bem positivo, uma carteira de 60 milhões de reais. Prevê, como a gente viu, atingir os 350 milhões para esse ano, 400 milhões em operações, ou seja, tem um faturamento de 10 milhões no ano por fazer esses intermédios. Nesse ano ele já tinha feito uma captação num fundo de direito creditório de 12 milhões de reais, e eles têm, então, esses novos serviços sendo oferecidos. Então, mais um ponto envolvendo crédito nessa edição da Fintech News, praticamente foi o que mais apareceu. Então é isso, pessoal. Uma edição com várias notícias interessantes. Como eu falei, todos os links estarão na descrição do vídeo. Não deixem de consultar a Fintech se vocês tiverem mais interesse, tanto o modelo de negócios, como ter uma conta lá. É um universo que tem cada vez mais mostrado boas novidades. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, aproveitem aqui o campo de comentários do vídeo, a gente faz uma interação. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.